Hoje nós vamos pensar sobre 2 versículos muito importantes para a cristandade. 2 versículos de uma profundidade tão grande, uma coisa assim tão extraordinária, que realmente precisa encontrar guarida nos nossos corações, porque esses versículos, eles são versículos chave, principalmente para a compreensão do livro de Romanos. Na semana passada, estivemos aqui estudando sobre o desejo que Paulo tinha de ir até Roma, pregar o evangelho para eles, mas até aquele momento ele havia sido impedido. Paulo não entende o porquê, ele não tem as respostas, mas ele estava dizendo aos romanos que por uma razão ou outra, ele estava sendo impedido de pregar o evangelho na cidade. Paulo, naquela conjuntura, não sabia o porquê, mas nós hoje sabemos. Sabemos que Deus estava reservando Paulo para um momento distinto. Ele iria para Roma, não do jeito que ele queria. Ele iria preso. E foi por causa de sua prisão em Roma que 4 livros do Novo Testamento foram escritos. A carta de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. São 4 cartas que Paulo escreveu dentro da prisão, nesse período, quando ele esteve preso pela primeira vez na cidade de Roma. Então, naquela ocasião, semana passada, nós pensamos sobre isso, que às vezes nós estabelecemos planos, estabelecemos metas, mas é o Senhor quem diz sim ou não. Deus tem seus propósitos. E muitas vezes o Senhor vai nos conduzir por caminhos pelos quais nós não desejamos andar ou muitas vezes não entendemos o porquê. É o que acontece com Paulo aqui. Ele desejava muito pregar o evangelho em Roma, mas alguma coisa estava impedindo Paulo. Ele orava ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero ir a Roma, eu quero ir a Roma, eu quero ir a Roma. Mas Deus ainda não havia permitido. Deus permitiu que Paulo saísse da Ásia, fosse para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele foi preso, levado para Roma, e lá em Roma, não da maneira como ele queria, mas ele pôde abençoar a igreja com seus escritos e também pregar o evangelho para uma quantidade enorme de soldados que ficavam de vigia. Muitos soldados estavam vigiando Paulo, e esses soldados ouviram o evangelho e levaram o evangelho para dentro da casa do imperador. Havia muitos crentes dentro da casa de Nero. Então é uma coisa assim, para se pensar como que Deus conduz a história da nossa vida. Pois bem, agora, Paulo, no versículo de número 15, Paulo vai dizer o seguinte, olha, o meu desejo é ir e pregar o evangelho. Paulo reitera isso, por quê? Porque Paulo realmente estava preocupado, ele estava pensativo no fato de que os romanos talvez estivessem pensando que ele estava com medo ou com algum tipo de dificuldade de pregar o evangelho na cidade de Roma. Porque pregar o evangelho em Corinto, pregar o evangelho em Éfeso, pregar o evangelho em Tessalônica, pregar o evangelho em Filipos, era uma coisa. Agora, pregar o evangelho na capital do império, na cidade de Roma, uma cidade extremamente violenta, extremamente imoral, perversa, era outra coisa completamente diferente. E talvez por causa disso, os romanos poderiam pensar que Paulo estava com medo. Medo de pregar o evangelho lá, ou vergonha, porque ser um cristão na cidade de Roma era assinar um contrato com a zombaria, com o deboche, com a depreciação, com a perseguição, com a morte. Então os romanos poderiam estar pensando o seguinte, Paulo não quer vir pregar o evangelho em Roma porque ele está com medo. Ou porque ele tem vergonha desse evangelho, porque a cruz de Cristo era motivo de zombaria por parte dos romanos. Quem é que vai imaginar um Deus, que se dizia Deus, sendo pregado numa cruz? A cruz era uma ignomínia, a cruz era o pior tipo de morte. A pior sentença que uma pessoa poderia receber é ser crucificada. A crucificação era reservada para o pior dos piores. Como o Deus dos cristãos poderia ser pregado numa cruz? Então os cristãos eram ridicularizados por isso. Por essa razão, Paulo pode ter pensado que os romanos, por sua vez,
estavam pensando que ele estava com medo ou com vergonha do evangelho. Então Paulo, para justificar a sua ausência e a sua demora, ele diz no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho. Ele está dizendo para os cristãos romanos, a minha demora não é porque eu tenho vergonha do evangelho. A minha demora não é porque eu tenho medo de pregar o evangelho. A minha demora é pelas razões que eu acabei de elencar para vocês. Eu não me envergonho do evangelho. Paulo não sentia vergonha do evangelho. Paulo cria no evangelho. E ele sabia o que o evangelho era capaz de fazer na vida de uma pessoa, porque ele era uma testemunha viva disso. Paulo conhecia o poder que o evangelho tinha em si mesmo. Então Paulo não tinha vergonha, não era essa a causa da sua demora. Ele não queria ser julgado de maneira errada. Paulo conhecia muito bem o evangelho e conhecia muito bem Roma. Ele sabia que ser um cristão em Roma era um desafio. Ele sabia que pregar o evangelho na cidade de Roma era um desafio, mas ele não tinha medo e não tinha vergonha disso. Os romanos, irmãos, haviam crucificado o Salvador. Eles não foram os criadores do método de crucificação. Quem criou a crucificação foi os persas, mas os romanos adaptaram, eles criaram vários tipos de cruzes, e eles deram um requinte de crueldade, eles melhoraram o processo de crucificação. E eles haviam crucificado o Salvador, não é? E a cruz se tornou motivo de escândalo. Um escândalo para os judeus, escândalo para os gregos, porque quando alguém via uma pessoa crucificada, imediatamente o que vinha à mente é que aquela pessoa era um dos piores elementos da sociedade. Então, quando alguém via uma pessoa sendo crucificada, ela dizia, bem feito, deve ter aprontado muito, deve ter feito muita coisa errada para merecer isso. Aí, de repente, vem um grupo dizendo que o Deus deles, que o Salvador deles, foi pregado numa cruz, era motivo para que muitos desistissem da fé e tivessem vergonha de se declararem cristãos, mas não era o caso de Paulo. Paulo não tinha vergonha. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, lá na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 a 28, e ele vai dizer, a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas Deus fez isso mesmo. Lá em Corinto ele vai dizer, ele pegou as coisas loucas para confundir as que são sábias. Pegou as coisas desprezíveis para confundir aquelas que não são desprezíveis. Meus irmãos, é uma coisa interessante. Eu não sei se vocês vão entender a minha colocação, mas toda a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a majestade de Deus está escondido na cruz. Entende? Quando o mundo olha para a cruz, o que é que o mundo faz? O mundo zomba, o mundo faz piadinha. Eu já ouvi piadinhas com a crucificação de Jesus. Alguns grupos minoritários aí fora, recentemente, alguns grupos minoritários foram para a porta de igrejas, não só evangélicas, mas inclusive igrejas católicas, e fizeram atos depreciativos contra a cruz de Cristo. Isso saiu no jornal recentemente, depreciando o cristianismo. Então, quando o mundo olha para a cruz, o mundo vê o quê? Desprezo, ignomínia, zombaria. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando eu e você olhamos para a cruz, o que é que nós vemos? Poder de Deus. Nós vemos a glória de Deus. Porque a nossa salvação, o preço do nosso resgate está nela. Está na cruz. E é isso que Paulo quer dizer. Essa questão era tão séria. Eu quero mostrar para você aqui uma figura histórica, que data do primeiro século da era cristã. Veja só essa figura aqui. Está dando para ver aí, gente? Ali é uma figura que foi encontrada num muro, perto dos Circos Máximos em Roma. A arqueologia encontrou isso. Ali tem um desenho que chama Grafite de Alexamenos. Ele é datado de 85 a 95 depois de Cristo. E ali, naquelas letras ali, está escrito assim: Alexamenos adora seu Deus.
Aí olha só como Jesus Cristo é retratado na figura. Um homem pregado numa cruz com cabeça de burro. Está dando para ver isso ali? Um homem pregado numa cruz com cabeça de burro. Isso é um documento histórico. Chama-se Grafite de Alexamenos. E ali eles estão zombando de Alexamenos, que é o nome do rapaz, ou daquela figura, não sei, dizendo, Alexamenos adora seu Deus com D minúsculo. Porque adorar um Deus que foi pregado numa cruz era tolice para os romanos. Mas Paulo vai olhar para os cristãos em Roma e vai dizer, não me envergonho do evangelho. Ele pode ser o que for para os romanos. Ele pode ser motivo de zombaria, de deboche, de depreciação. Podemos ser tolos, podemos ser o que os romanos querem. Mas o evangelho é o poder de Deus, nós vamos ver daqui a pouquinho. O evangelho não é o que o mundo pensa que ele é. O evangelho é aquilo que a Bíblia diz que ele é. O evangelho é o poder de Deus, é aquele que resultou na salvação do ser humano. Por isso, Deus, a sua glória, a sua majestade, está escondido na cruz. O mundo despreza, mas os cristãos, eles enaltecem. O nosso evangelho é o evangelho da cruz. O nosso evangelho, o evangelho da nossa salvação, do nosso resgate, da nossa transformação, da nossa cura, é o evangelho da cruz. Entende? Então Paulo está dizendo, não me envergonho do evangelho. E eu fico pensando hoje, quantas pessoas têm tido vergonha do evangelho? Quantas pessoas? Sabe por quê? Porque o evangelho nos coloca diante de uma realidade de nós mesmos. O evangelho mostra quem somos, ele é um espelho. Não dá para esconder. Eu posso esconder quem eu sou da Daniele, do Antônio Marcos, eu posso esconder quem eu sou do Lucas, mas eu não escondo quem eu sou de mim mesmo. E o evangelho me mostra quem eu sou. E tem muita gente que tem vergonha do evangelho por causa disso. Porque o evangelho, ele expõe aquilo que eu tenho de pior. Vocês entendem? E ele mostra aquilo que eu posso ser de melhor. Esse é o evangelho. Primeiro ele me coloca diante da minha realidade espiritual. Ele mostra quem eu sou realmente. Depois ele me mostra a possibilidade do que eu possa ser. Esse é o evangelho de Cristo. Mas muitos têm vergonha. Muitos têm vergonha do evangelho. Muitos hoje têm simplesmente tentado de alguma maneira mudar o evangelho porque não querem o evangelho como ele é. O evangelho, ele é tão magnífico porque ele conduz a vida dentro do propósito de Deus. O evangelho conduz a vida. O evangelho direciona a vida. O evangelho nos faz ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. E muita gente não quer isso. Por isso querem um evangelho mais fácil. Um evangelho que não exija tanto. Um evangelho que não cobre tanto. Um evangelho que não fique nos espetando com uma agulha, me mostrando que eu tenho que mudar essa ou aquela característica na minha vida. Quantos jovens hoje, têm tido vergonha do evangelho porque o evangelho chama-os à responsabilidade diante de Deus? Existe responsabilidades para a juventude hoje que são colocadas pelo evangelho. E muita gente tem tido vergonha do evangelho por causa disso. Quantos empresários muitas vezes, têm tido vergonha do evangelho, porque o evangelho os coloca diante de uma realidade e os coloca diante da necessidade de serem honestos, de pagarem os seus impostos em dia, porque o evangelho chama a responsabilidade. Quantos hoje têm tido vergonha do evangelho? Quantos profissionais, quantas pessoas você conhece têm tido vergonha do evangelho? Porque no fundo, elas sabem que precisam mudar alguma atitude na sua vida, estão sendo confrontadas por isso pelo evangelho, então elas não querem esse evangelho. Eu quero um evangelho diferente, um evangelho que não me mostre quem eu sou. É por conta disso que muitas pessoas têm tido vergonha do evangelho. Paulo não tinha vergonha do evangelho. Ele queria deixar isso claro para Roma. Eu não me envergonho do evangelho. Se vocês estão achando que eu estou demorando em ir até Roma, pregar o evangelho para vocês, é porque eu tenho medo, ou porque eu tenho vergonha,
repensem seus pensamentos, porque não é por causa disso. Alguma coisa está me impedindo, porque não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Está aqui na continuidade do versículo. A palavra poder aqui, irmãos, a palavra poder aqui no grego é a mesma palavra usada, sabe para quê? Dinamite. A palavra no grego aqui para poder é dunamis. Dinamite. Dá para imaginar o que é o Evangelho? O Evangelho é uma dinamite que explode o seu orgulho, que arrebenta com o seu ego, que coloca você no chão em pedaços. O Evangelho, ele é tão poderoso, diz a história que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele estava num teatro, naquela época, século XIX, não havia microfone, não havia amplificador de som, não havia nada disso. E ele estava num teatro, testando a acústica do teatro. É interessante que Charles Spurgeon pregava num tempo que não tinha microfone, não tinha caixa de som, ele pregava 3 horas. E o povo não arredava o pé. Cada culto dele tinha 5.000 pessoas. E ele chegou um momento a pedir o povo para não ir na igreja, para dar oportunidade para outros que queriam assistir o culto poder assistir. 5.000 pessoas num culto e 5.000 do lado de fora, para ouvir Charles Spurgeon. E ele estava passando a acústica. E nesse seu teste, testando a acústica do local onde ele iria pregar, ele gritou assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Foi o teste dele. Do lado de fora do teatro tinha uma loja de verduras. Havia uma pessoa guardando algumas verduras e ela ouviu isso. "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Naquele momento, ela se converteu. Só de ouvir isso. Isso mostra para você o que é o Evangelho. É o poder, é a explosão de Deus na alma. É o dunamis de Deus. É a dinamite de Deus. Entende? Por isso que nós não temos outra coisa para oferecer para as pessoas. Eu duvido, me atrevo a dizer, duvido que há alguém aqui nessa manhã que se converteu ouvindo outra coisa. Porque não há conversão onde não há evangelho. Pode haver enganação, pode haver convencimento, pode haver qualquer coisa. Mas não há conversão onde não há evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Charles Spurgeon, esse que eu acabei de dizer, ele se converteu ouvindo um diácono pregar: "Arrependei-vos e sereis salvos." Martinho Lutero, quando estava lendo a Bíblia, se converteu ouvindo: "O justo viverá da fé." Quantas pessoas têm sido alcançadas pela graça de Deus porque elas estão sendo colocadas diante delas mesmas e estão ouvindo o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Então Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho, por mais desprezado, por mais injustiçado, por mais que ele seja execrado, por mais que ele seja vituperado, o Evangelho é poder de Deus. E Paulo sabia que os romanos precisavam do Evangelho. A única força capaz de mudar a derrocada moral do Império Romano, a única força capaz de transformar aquela imoralidade desenfreada que vinha o Império Romano, corrupção, mentira, injustiça, aquela sociedade pervertida que era a sociedade romana. O único poder capaz de mudar isso era o Evangelho de Cristo. Por isso Paulo, quando ele ia dar conselho para os escravos, em momento nenhum Paulo dizia: rebelem-se. O cristianismo não bateu de frente com a escravidão no primeiro século. Por quê? Porque não era essa a sua missão. Porque Paulo conhecia o Evangelho e ele sabia que se um escravo se convertesse e vivesse o Evangelho dentro de sua casa, como ele deveria viver, haveria uma possibilidade enorme dele alcançar o seu senhor pela graça de Deus, e foi o que aconteceu em muitos casos. E quando um senhor, dono de escravos, se convertia
e ouviu o evangelho, ele mudava radicalmente a maneira de tratar os seus escravos, muitas vezes dando-lhes liberdade. Se você ler a carta de Paulo a Filemon, você vai entender o que eu estou dizendo. Paulo escreve para Filemon, para ele receber o seu escravo fujão, porque Filemon tinha um escravo que chamava Onésimo, e esse Onésimo fugiu, aí ele se converteu com a pregação de Paulo, agora Paulo está pegando Onésimo, está mandando Onésimo de volta para Filemon, e está pedindo a Filemon, receba-o, não mais como servo, mas como irmão. E a história diz que Filemon recebeu, deu a liberdade a Onésimo, e Onésimo se transformou num bispo da igreja. Esse é o evangelho. Ele tem um poder que nenhuma outra ideologia ou filosofia tem. Entende? E ele é poder de Deus para quê? O versículo continua. Para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não existe para outra coisa, a não ser para a salvação. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem que almas sejam salvas? Preguem o evangelho. Vocês querem que as almas ou os homens se tornem religiosos? Pregue o que você quiser. Mas se você quer ver o seu parente, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu patrão, o seu amigo, o seu primo, quem quer que seja, se você quer que ele seja um crente em Jesus Cristo, pregue o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm usado o evangelho para motivos errados. Usam o evangelho para enriquecer, usam o evangelho para fazer barganha, usam o evangelho para fazer a publicidade de uma igreja, usam o evangelho para enganar as pessoas, para prometer coisas que Deus nunca prometeu. O evangelho não é para isso. O evangelho não é para poder te dar sucesso financeiro. O evangelho não é para poder te dar casa. O evangelho não é para poder te dar carro. O evangelho não é para te dar emprego. O evangelho é para salvar o pecador, para tirá-lo do inferno e colocá-lo no céu, na presença de Deus. O problema é que muitas vezes nós não estamos nos preocupando com isso. Queremos encher a igreja de gente, queremos trazer gente para a igreja, mas será que nós queremos trazer gente a Cristo? Porque estar na igreja não necessariamente significa estar em Cristo. Primeiro a pessoa precisa vir a Cristo, para depois vir para a igreja. E só tem uma forma de fazer isso. É pregando o evangelho. É falando da graça de Deus. É falando do evangelho. É não retirando dele absolutamente nada. Não se retira nada do evangelho. Ou não se acrescenta nada ao evangelho. Porque senão ele deixa de ser poder de Deus. E ele não salva. Talvez não estaria aí, hoje, o grande motivo do fracasso da igreja evangélica atual. Aqui eu não falo de forma generalizada, porque nós sabemos da seriedade de muitos. Mas, infelizmente, hoje a nossa igreja é uma igreja fraca. Porque hoje a igreja tem caído na boca do povo como um povo que faz barulho, um povo que promete e não cumpre, um povo que compra e não paga, um povo que falha nisso, que falha naquilo. Os pastores são ladrões, os pastores são isso, os pastores são desonestos. Hoje é a visão que o mundo tem da igreja de Cristo, e vou te dizer, não é culpa do mundo, é culpa da igreja. Por quê? Porque a igreja abriu mão do evangelho e começou a se prender em teologias particulares. Cada igreja tem a sua teologia, cada igreja tem o seu evangelho. O que eu quero é encher a minha igreja. Meus irmãos, nós precisamos ter visão de reino. Pregue o evangelho para o seu parente, para o seu amigo, fale do amor de Cristo, fale da graça de Cristo, e se porventura ele disser para você, eu não vou congregar na sua igreja, eu me identifico mais com aquela igreja, amém, glória a Deus. Porque nós temos que ter visão de reino. É óbvio que eu gostaria que as pessoas que eu prego congregassem na minha igreja. É óbvio que eu quero receber pessoas na igreja. Eu quero que venham almas para a igreja. É claro que eu quero. Mas se porventura alguém falar para mim que vai congregar numa outra igreja, porque se sentiu bem lá, essa pessoa está em paz com Cristo, amém, querido, é meu irmão em Cristo e nós vamos para o céu juntos. Mas nós precisamos nos preocupar com isso. Eu quero levar essa pessoa a Cristo. E para isso, querido, só o evangelho.
Teologias particulares, teologias cheias de mimimis, não levam ninguém para Cristo. Você pode até levar para a igreja, mas para Cristo está muito longe. Porque só o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E tem mais, para a salvação de todo aquele que crê. E aí Paulo vai dizer assim, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, os judeus, eles se apegavam muito à lei. O judeu ortodoxo, o judeu tradicional, ele acreditava que obedecendo à lei de Moisés, ele podia ter um relacionamento com Deus. O judeu tinha isso para ele. Eu preciso obedecer à lei. Se eu não obedecer à lei, eu não posso ser salvo. É a lei. Então, automaticamente, o judeu estava dizendo que para ser salvo, ele tinha que ter obras da lei. O grego não tinha esse pensamento. Aí Paulo vai dizer, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos, seja ele judeu, primeiramente, e seja ele grego. Quando Paulo fala grego, ele está querendo dizer os não-judeus, aqueles que não eram da cultura judaica. E a igreja de Roma tinha os dois. A igreja de Roma era composta de judeus e gentios. Paulo está dizendo, o caminho é um só. Um só. O judeu precisa crer em Cristo para ser salvo. O gentio precisa crer em Cristo para ser salvo. O judeu precisa parar de confiar na justificação pelas obras e crer na justificação pela fé. O gentio também. O mesmo Cristo que salvou o gentio, que morreu por ele na cruz, é o mesmo que também morreu na cruz pelo judeu. Na igreja de Cristo, irmãos, nós estamos debaixo da mesma realidade espiritual. A igreja de Cristo é a igreja de vários ao mesmo tempo. Na igreja nós temos o quê? Na igreja nós temos advogados, na igreja nós temos engenheiros, na igreja nós temos empresários, na igreja nós temos professores, nós temos na igreja pessoas mais cultas, pessoas menos cultas, nós temos pessoas que falam mais idiomas, pessoas que custam a falar um, nós temos pessoas de posses, nós temos pessoas que não têm tantas posses assim, nós temos pessoas que têm um perfil mais extrovertido, pessoas com um perfil mais fechado, temperamentos diversos, posicionamentos diversos, uns torcem para um determinado time, outros torcem para outro, uns gostam de determinado tipo de alimento, outros. A igreja é a igreja dos diversos. Mas o caminho é um só para todos, o Evangelho. O mesmo Cristo que salva aquele que tenha PhD, que tem pós-doutorado, é aquele que salva o que tem o primeiro grau completo. Por isso ninguém pode ser tratado de maneira diferente na igreja. Todos estamos debaixo da mesma égide, da mesma realidade espiritual. Todos fomos alcançados pelo mesmo sangue, fomos perdoados pelo mesmo Deus. Vamos para o mesmo céu. Fazemos parte da mesma comunidade espiritual. Paulo vai dizer, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa, meu irmão, não importa. Se recebermos aqui na igreja uma pessoa, seja ela de que etnia for, não importa a cor da pele, não importa o grau de intelectualidade, ela vai ouvir a mesma mensagem, arrependei-vos e crede no Evangelho. E ela não pode ser tratada de maneira diferente. Aqui não pode ter pessoas sendo tratadas de forma diferente, porque tem mais, ou porque tem isso, ou porque tem aquilo, e os outros não têm. Isso é a igreja de Cristo. Paulo está deixando isso bem claro. Escute judeus, escute gentios, o caminho é um só. É o Evangelho, é o poder de Deus, ele é o poder para a salvação. E todo aquele que crê. Interessante que lá em Romanos 4, Paulo vai falar que Abraão, o patriarca Abraão, ele foi justificado pelo quê? Pelas obras ou pela fé? A Bíblia diz, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Observe que desde Abraão, o caminho é um só, é a fé em Jesus Cristo. Por isso, se você não crê em Jesus Cristo, se você ainda não o tem como seu Senhor e Salvador,
Você está fora dessa realidade espiritual. E você precisa ser inserido nela. E nós não temos outra coisa para oferecer. Eu fico, irmãos, me perdoe o que eu vou dizer aqui agora, mas eu fico por entender certas questões hoje na igreja que me envergonham, porque os evangélicos hoje são mal vistos na sociedade, muito por culpa dos próprios evangélicos, e eu fico por entender como hoje nós temos tido que lidar com certas dificuldades, porque o nosso desafio hoje não é apenas pregar o evangelho, mas também ter que defender a nossa posição diante daqueles que já conhecem o evangelho. Então hoje nós temos, de forma bem simplificada para vocês aqui, você vai na igreja porque naquele dia é o culto dos empresários, no outro dia é o culto da família, no outro dia é o culto do Espírito Santo, no outro dia é o culto dos milagres, no outro dia é o culto da libertação, aí no outro dia é o culto do amor, quem quer arrumar namorado vai nesse dia. Aí eu fico pensando, gente, que quantidade de evangelho é esse? Isso não salva ninguém. Isso engana. Isso mantém as pessoas na ignorância quanto à sua realidade espiritual. Que quantidade de evangelho é esse que inventaram por aí? Eu já recebi mensagem um dia, pastor, eu queria saber que dia que é o culto de libertação. Eu falei assim, quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Porque quem te liberta não é igreja, não é pregação, não é oratória. Quem te liberta, querido, é o evangelho. Então você quer ser liberto? Quero. Então vá quarta-feira. Quer ser liberto? Quero. Vai domingo de manhã. Não, domingo de manhã eu não posso. Posso ir à noite? Vai à noite, querido, que você vai ser liberto. Porque quem liberta é o evangelho, irmãos. Não é estratégia teológica, estratégia eclesiástica, querido. Não é. Mas agora eu preciso, de alguma maneira, estabelecer um dia para que aquilo aconteça. Eu já vi dia dos milagres urgentes. Como assim, meu Deus? Dia dos milagres urgentes? Dia das causas impossíveis. Meu Deus! Que quantidade de evangelho. Nada disso é poder de Deus. Nada disso salva. Nada disso transforma. Nada disso modifica caráter. Isso só mantém o povo na enganação. Mantém o povo na ignorância quanto a si mesmo. E todo mundo continua perdido dentro da igreja. Por isso, se você quer que pessoas sejam salvas, pregue o evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem seja, pode ser a pessoa mais ignorante, mais difícil, a pessoa com o coração mais endurecido que você conhece. Pregue para ela, porque ela pode ser transformada num abrir e fechar de olhos, porque ela creu no evangelho. Finalizando, Paulo vai dizer assim, porque nele, versículo 17, nele o quê? No evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Por que o evangelho é tudo isso que Paulo disse? Ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Gente, o que já se gastou de tinta para tentar explicar a justiça de Deus não é brincadeira. Essa questão de justiça de Deus é uma coisa muito séria, mas deixa eu te mostrar rapidamente, sintetizando para você, o que é justiça de Deus. Escute, todos nós, todos, T-O-D-O-S, todos merecemos o inferno. E se Deus nos enviasse para o inferno, ele não era injusto. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu mereço o inferno. Se Deus me enviasse para o inferno, ele era justo. E não há um ser em toda a criação que poderia chamar Deus de injusto se ele me mandasse para o inferno. Mas Deus me ama. O que foi que ele fez? Ele pegou o filho dele, enviou nesse mundo. O filho dele fez o que Adão não fez. O filho dele obedeceu da maneira como Adão não obedeceu. O filho dele cumpriu a justiça na obediência. Mas o filho dele também morre a minha morte. O ir ao inferno, o ser separado de Deus,
foi experimentado por Cristo. Cristo morreu. Cristo foi separado de Deus, ainda que por uma fração de tempo, para pagar o preço do meu resgate. Então escute, Deus continua sendo justo? Sim, Ele puniu o pecado, mas Ele não puniu o pecado em mim, Ele puniu o pecado no Filho dEle. Ao mesmo tempo, então, Deus é justo, porque Ele fez com que o Filho dEle pagasse pelo meu pecado, mas Ele também é justificador. Porque Ele me tornou justo por causa do sacrifício que o Filho dEle ofereceu. Quem é que me ensina isso, irmão? É teologia da prosperidade? Quem é que ensina isso para a gente? É teologia inclusiva? O que me ensina isso é o Evangelho. Essa justiça de Deus que se mostra desde o Éden, quando Deus diz, porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquela justiça de Deus de cobrir o pecado do homem fazendo túnicas de peles. A justiça de Deus de providenciar um carneirinho para morrer no lugar de Isaque. A justiça de Deus de providenciar animais que eram sacrificados no templo de manhã e à tarde, pelo pecado do povo. Aquele sangue que era derramado, aquele sangue que era aspergido no véu do santuário. Tudo isso mostra a justiça de Deus em punir alguém pelo pecado do outro. Ali mostra que um dia alguém seria punido por minha causa. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho ensina isso. Essas teologias furadas de hoje não ensinam isso. Você já viu pessoas adeptas dessas teologias que eu citei falar isso de púlpito? Não fala. Esse é o Evangelho. Essa é a justiça de Deus. E aqui diz, ela se descobre a justiça de fé em fé. Do princípio ao fim não muda. O homem é justificado pela fé no Antigo Testamento e ele é justificado pela fé no Novo Testamento. O homem é justificado pela fé no momento que ele crê e ele continua sendo justificado até aquele dia quando ele vai entregar a fé dele para Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Isso é a justiça de Deus. A justiça que nos é trazida pelo Evangelho. E aí Paulo termina dizendo, mas o justo viverá da fé. Ele está citando aqui Abacuque capítulo 2. Mas para mostrar para você que essa ideia da justificação pela fé já estava no Antigo Testamento, por isso que é de fé em fé. Entrou-se século, saiu século. Século I, século II, século III, século IV, século V, século VI, VII, VIII, século XXI. A justiça é pela fé. Não muda e não vai mudar até a volta de Jesus. O justo viverá pela fé. A justificação é pela fé. Para que eu possa ser salvo, eu preciso crer no Evangelho. O Evangelho me mostra Cristo. Quando Martinho Lutero estava lendo esse texto, aqui, quando ele disse, o justo viverá da fé, veja só o que ele diz. Dia e noite tentei meditar sobre o significado dessas palavras. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, finalmente, Deus teve misericórdia de mim e comecei a compreender que a justiça de Deus é aquela dádiva de Deus, segundo a qual vive um homem justo, ou seja, a fé. Que esta frase, no Evangelho se descobre a justiça de Deus, é passiva, indicando que o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Agora me sinto como se tivesse renascido completamente e tivesse entrado no paraíso. No mesmo instante, o rosto de toda a Escritura tornou-se aparente para mim. Meus irmãos, eu quero aprender aqui com você, rapidamente, 3 aplicações. 3 coisas que eu aprendi aqui nesses versículos 16 e 17. O primeiro é esse: não tenhamos vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha. Fale do Evangelho. Mostre o Evangelho. Se tiver que falar para o pecador, você está pecando e você precisa mudar. O Evangelho diz isso, isso e isso. Faça isso. Não tenha vergonha do Evangelho. Você pode tirar uma alma do inferno pregando o Evangelho para ela. E mantê-la lá pregando qualquer outra coisa. A segunda lição que eu aprendo aqui é essa. O Evangelho é poder para a salvação. Ele não foi criado, não foi construído, não foi elaborado para mais nada. O Evangelho foi preparado para a salvação. Não é para enriquecer pastor,
Não é para colocar pastor na mídia e colocar holofote em torno dele. Não é para poder fazer a igreja ser tratada como a igreja mais poderosa do mundo. Não, o evangelho não é para isso. O evangelho é para salvação. Ele é para salvar o presidiário, ele é para salvar o rapaz que é envolvido com drogas, ele é para salvar o político corrupto, ele é para salvar aquela pessoa trambiqueira, ele é para salvar quem quer que seja. O evangelho é para salvação. E se ele entra no coração, ele salva. E Paulo sabia disso. A última lição: não há preferencialismos na igreja de Cristo. Ele é salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qualquer um, independente do seu grau, da sua posição social, do seu grau de intelectualidade, dos diplomas que tem na parede, para ser salvo precisa ouvir o evangelho. E quando ouve o evangelho, encontra Cristo. O caminho é um só. Na igreja de Cristo não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém pode ser tratado de forma diferente por conta do grau de conhecimento, do grau de escolaridade, da posição social que tem. Todos nós precisamos ser tratados da mesma maneira, porque todos nós somos pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. Conta-se uma história, rapidinho, eu conto para vocês, de um pastor na Inglaterra chamado Latimer. Ele estava pregando, e o rei Henrique VIII chegou no culto, se assentou com toda a sua comitiva no último lugar da igreja, e o pastor Latimer pregando um evangelho. Naquela manhã, ele pregou que o evangelho saiu arrebentando, é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, saiu arrebentando o coração de todo mundo. E o rei se ofendeu. O rei Henrique VIII se ofendeu. Aí ele mandou dizer assim: fala para esse pastor que na próxima semana eu estarei aqui e ele vai ter que se retratar. Ele vai ter que mudar essa pregação dele, porque ele me ofendeu. Um certo escritor cristão diz assim: quando você pregar o evangelho e ofender as pessoas, deixa que elas se ofendam. Elas vivem ofendendo a Deus o tempo todo. Que mal tem se elas forem ofendidas em algum momento? Pois o pastor, na sua pregação, ofendeu o rei. Não o pastor, mas o evangelho. E o rei mandou dizer ao pastor: semana que vem eu volto. Manda ele mudar esse sermão. Aí foram falar para o pregador: olha, o rei vai voltar semana que vem. O rei não gostou da sua pregação, não. O rei está bravo com você. E ele disse para você se retratar no próximo domingo. Latimer disse: ok. Próximo domingo estava lá Latimer pregando o evangelho. Quem é que estava lá no fundo? O rei Henrique VIII. Aí Latimer falou assim, ele criou um monólogo na pregação dele. E ele disse assim: sabe, Latimer, você sabe que hoje você terá que se retratar diante do rei Henrique VIII. Você sabe que hoje você vai ter que pedir desculpas do seu sermão. O que você vai fazer, Latimer? Você vai ser fiel ao rei dos reis? Ou será fiel ao rei Henrique VIII? Irmãos, ele abriu a boca e pregou o mesmo sermão do domingo passado. Sem tirar uma palavra. Acabou o culto, o rei saiu, mandou chamar o pregador. Aí o pregador chegou diante dele. Ele disse assim: eu não mandei te avisar? Eu não te avisei para você corrigir o seu sermão? Que ousadia é essa de me desobedecer? Latimer olhou para o rei e disse assim: e o senhor acha que eu vou deixar de ser fiel ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, para ser fiel ao senhor? Eu falo o que eu tenho que falar, rei. O que o meu rei me mandou dizer, eu vou dizer. O rei olhou e falou assim: graças a Deus que eu tenho um servo tão fiel. E foi embora. O que você faria? Teria vergonha do evangelho? Teria medo de pregar porque é o rei Henrique VIII? Ou porque é o presidente Bolsonaro? Ou porque é o senador tal? Ou porque é o juiz tal? Se fosse Paulo, ele pregava e ainda acrescentaria mais coisas. Latimer fez isso. Inclusive, esse pastor foi martirizado quando a rainha Maria
assumiu o trono, ele foi queimado na fogueira por conta da sua fidelidade a Deus. Mas ele não se envergonhou do Evangelho. Querido, não se envergonhe do Evangelho. É o Evangelho que tem feito de você quem você é. É o Evangelho que tem transformado você. É o Evangelho que tem curado você. É o Evangelho que tem aproximado você de Deus, que tem santificado você, que tem liberto você do pecado. É o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Porque ele foi, ele é e ele continuará sendo o poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?